Desde os tempos de Homero, antigas histórias falavam de guerreiras ferozes que habitavam para o além do mundo mediterrâneo, lançando terror nos mais poderosos reinos da antiguidade. Suas façanhas foram contadas por muitos poetas épicos. Lutaram na lendária Guerra de Troia e seu exército invadiu Atenas. Jarzão e argonautas passaram pelas suas praias e evitaram com dificuldade as setas mortíferas. Essas combatentes formidáveis enfrentaram os maiores campeões do mito. Héracles, Teseu e Aquiles eram só mulheres. As Amazonas, amantes da guerra, com grande coragem e perícia, eram conhecidas por toda a Grécia Antiga. Cenas de batalha com as Amazonas ornam o Partenon na Acrópole ateniense. Pinturas e estatuetas das Amazonas adornam templos e espaços públicos. As crianças brincam com Amazonas de bonecas, e as Amazonas eram um tema preferido nas pinturas dos vasos gregos. Na arte e na literatura da Grécia eram descritas como ousadas e bonitas, mas também como terríveis e mortíferas, condenadas a morrer nas mãos dos heróis gregos. Mas as Amazonas foram personagens mitológicas ou algo mais? Acreditamos que elas fossem imaginárias, como Ciclopes e os centauros. Mas, curiosamente, histórias do Egito Antigo, da Pérsia, do Oriente Médio, da Ásia Central, da Índia e da China também descrevem guerreiras como as Amazonas. Escritores como Heródoto, Estrabão e Platão nunca duvidaram de sua existência. Mas então, quem foram as mulheres reais conhecidas como Amazonas? Historiadores antigos situaram a terra natal das Amazonas na Sítia, um vasto território que se estende do Mar Negro às estepes da Ásia Central. Essa enorme região era habitada por tribos nômades, cuja vida girava em torno dos cavalos, do arco e da guerra. Sua cultura floresceu por 1000 anos, tendo início em 800 a.C. Temido pelos gregos, persas e chineses, os citas não deixaram registros escritos, mas podemos encontrar pistas nas descrições de seus vizinhos e também na arqueologia. Os ancestrais dos citas foram os primeiros a montar a cavalo e a inventar o arco recurvo. E já que uma mulher a cavalo e com um arco podia ser tão rápido e letal quanto um homem, todas as crianças treinavam para cavalgar e a usar arco. Mulheres caçavam e lutavam ao lado dos homens usando as mesmas armas. O ambiente hostil e a vida nômade criavam uma forma própria de igualdade. Isso surpreendeu os gregos, cujas mulheres viviam reclusas no lar. As primeiras histórias sobre as citas e as Amazonas podem ter sido exageradas, mas quando os negros começaram a comercializar no Mar Negro e mais ao leste, as descrições se tornaram mais realistas. Nas primeiras pinturas, Amazonas exibiam armas e armaduras gregas, mas em representações subsequentes, elas empunhavam arcos e machados, montavam a cavalo e usavam elmos pontudos e calças estampadas típicas de nômades da estepe. Até pouco tempo, não tínhamos certeza se a conexão entre o mito das Amazonas e os citas eram de fato forte, mas descobertas arqueológicas recentes forneceram fortes evidências. Mais de 1000 kurgans citas ou montes fúnebres foram escavados, contendo esqueletos e armas. Anteriormente, os arqueólogos pensavam que as armas só poderiam pertencer a guerreiros homens, mas as análises modernas de DNA revelaram que cerca de 300 esqueletos enterrados com armas são de mulheres, com idade entre 10 e 45 anos. E mais descobertas são feitas a cada ano. Os esqueletos das mulheres têm ferimentos de batalha, costelas cortadas por espadas, crânios esmagados por machados e flechas cravadas em ossos. Na arte e na literatura clássica, as temidas Amazonas eram sempre retratadas como corajosas e heróicas. Mas na Grécia dominada pelos homens, a ideia de existir mulheres fortes, triunfantes, com a liberdade e a guerra, despertava sentimentos conflitantes. E, no entanto, os gregos também eram atraídos por ideais igualitários. Será que o reino mítico das histórias emocionantes das Amazonas era uma maneira de imaginar mulheres e homens como iguais?